Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 12 ao 20. 1 Coríntios 6, do 12 até o 20. É a parte 2. Esse sermão não foi terminado semana passada. Então, portanto, hoje nós falaremos a segunda parte, tá bom? A parte 2 do sermão da semana passada. Eu deveria, todo bom pregador, não é o meu caso, mas todo bom pregador, ele prepara o seu sermão num esboço geralmente de 3 a 4 pontos, que tem uma introdução, um meio ali, né, e um final, uma conclusão, uma aplicação. Semana passada nós não conseguimos fazer isso. A gente ficou só na introdução e no primeiro ponto. Hoje nós vamos revisar só um pouco o primeiro ponto e vamos seguir para os próximos pontos, tá bom? O tema desse sermão, irmãos, é liberdade ou libertinagem. Lembre-se que Paulo está falando aqui sobre a imoralidade sexual na igreja, dos versículos 12 a 20, e ele vai tratar desse assunto. Então, a partir de hoje, de agora, nós queremos responder algumas perguntas. Dentre elas, a pergunta maior que nós queremos responder é: como eu faço, sendo crente, para vencer a imoralidade sexual? Como eu faço, como sendo crente, sendo um cristão, como um crente, para vencer a impureza na minha vida? Como nós vencemos isso? E Paulo vai responder nesse texto como nós podemos vencer essas coisas. Se você lembra comigo, eu falei semana passada que a imoralidade ou a impureza, que Paulo diz aqui no verso 18, ele diz assim, fugir da impureza. Essa palavra impureza aqui, no grego, eu falei para os irmãos, é a palavra pornós, que vem da palavra porneia, que no nosso bom português foi traduzida, né, como pornografia. De onde vem a nossa palavra pornografia? E o que é a impureza na Bíblia? O que é a imoralidade na Bíblia? O que é a pornografia? É tudo que está fora dos parâmetros do casamento. E mais do que isso, é tudo relacionado a questões sexuais que não são autorizadas por Deus. Então, uma questão de impureza não é só quando eu faço algo com relação a outra mulher ou outro homem, se você for mulher, mas impureza também está nos olhos. A impureza também está na mente e no coração. É um pecado que sai do coração, que brota aqui dentro e você alimenta isso. A impureza, a imoralidade sexual. Não é só quando eu cometo, por exemplo, o adultério, não é isso. É isso também, mas não é só isso. A impureza também diz respeito a, por exemplo, a olhar com alguém com intenções impuras. Desejar uma pessoa com intenções impuras. Também diz respeito a olhar coisas no meu celular, na internet, no meu computador, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que são ligadas à imoralidade sexual, à imoralidade do corpo e todas essas coisas que vocês já sabem o que é. Então isso, no contexto que nós estamos trabalhando aqui, é impureza, tá bom? Isso é impureza, a definição de impureza é essa. E Paulo então ele está trabalhando com esse tema com a igreja. Por quê? Vocês vão lembrar comigo, a cidade de Corinto ficava num local propício à imoralidade. Os membros de Corinto estavam trazendo imoralidade de fora da igreja para dentro da igreja. Já visto o capítulo 5, em que um jovem estava tendo relações com a esposa do seu pai. E ao ter relações com essa mulher, que era a esposa do seu pai, a sua madrasta, a igreja não tomava nenhuma atitude em relação a esse jovem, não o expulsava, não o disciplinava, mas eles batiam no peito orgulhosos e diziam assim: nós aceitamos isso aqui. A nossa igreja é a igreja do amor. Nós aceitamos essas coisas. Eles falavam isso. Eles agiam isso. O seu comportamento de não repreender, exortar aquele irmão,
demonstrava o que na vida dos coríntios? A sua imaturidade, a sua carnalidade, a sua imaturidade espiritual. Vocês anotaram isso aí semana passada, eu tenho certeza. Caso não tenham anotado, vocês podem ir lá no YouTube, que tem esse sermão lá. Então, irmãos, a igreja vivia com problemas assim. Outra coisa que era visível, retumbante na vida da igreja, é que Corinto era uma cidade, que eu falei semana passada, portuária. Existiam 2 portos principais na cidade, Sencreia e Lecaion, era o nome dos portos, que recebiam visitantes do mundo inteiro, marinheiros do mundo inteiro com mercadorias. Corinto era uma cidade muito movimentada, e com isso, com que vem? Muita gente traz o quê? Muito pecado, né? Muita idolatria, muita imoralidade sexual. Então, Corinto tinha um templo dedicado a Afrodite, com cerca de 1000 prostitutas cultuais, sacerdotisas cultuais, que agiam na cidade como verdadeiras prostitutas. E o culto aos deuses em Corinto, por exemplo, o culto a Baco, o culto a Afrodite, envolviam questões sexuais, de impureza. Relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem com mulher, 2, 3, 4, 5, era uma festa, era um algazarra. E era o culto àquela divindade. Então, os coríntios viviam numa cidade assim. Eles viviam rodeados de imoralidade sexual, de impureza. E eles traziam isso, de certa forma, para a igreja, como fez aquele jovem, né, no capítulo 5. E a igreja, em vez de reprimir isso, em vez de exortar esses irmãos, o que a igreja fazia? Não é boa a vossa jactância, Paulo diz. Não é bom o vosso orgulho. Eles se orgulhavam de ter na igreja pessoas assim. E Paulo então vai corrigir isso aqui. Vai corrigir a mentalidade dos coríntios aqui. Lembre-se, irmãos, eu quero que vocês sempre lembrem disso na carta aos coríntios. Por favor, prestem atenção nisso. A carta de Paulo aos coríntios, um dos objetivos da carta, Paulo quer fazer com que os coríntios, com que os irmãos de Corinto enxerguem a vida biblicamente. Paulo, um dos objetivos principais de Paulo é fazer com que os crentes de Corinto enxerguem a sociedade, o seu entorno, as suas vidas de forma bíblica. Que eles enxergassem o mundo através da Bíblia. Era isso que Paulo queria fazer, tá bom? Então, dentro disso tudo que eu falei, dessa introdução, nós vamos agora para o nosso texto. Paulo vai corrigir algumas coisas aqui. Paulo vai querer responder aquela pergunta que eu fiz no início: como eu, sendo crente, me porto de maneira santa? Como eu, sendo um cristão, fujo da imoralidade sexual? Eu fujo da impureza? Como eu faço isso? Irmãos, notem bem, não importa aqui se você é homem ou mulher, se você é velho ou novo, se você é idoso ou uma criança, um adolescente, não importa. Todos nós vivemos numa sociedade que está infundida, atolada na impureza e no pecado. Essas coisas aparecem no nosso celular, no nosso computador, na nossa televisão, no nosso meio, entre os nossos vizinhos o tempo todo. As pessoas comentam essas coisas no trabalho, falam disso, de moralidade, mostram foto, querem mostrar vídeos para você. Você é rodeado por essas coisas. Pastor, como eu fujo dessas coisas? Paulo vai tentar responder aqui para nós, tá bom? Então Paulo vai fazer isso por meio de alguns argumentos. Nós vamos começar do primeiro. O primeiro argumento que ele usa aí, versículo 12, né? Os coríntios vão falar assim. Lembra que aqui são os lemas dos coríntios. Eles falam o que? Os coríntios: todas as coisas me são lícitas, né? Tem um barulhinho ali, né? Será que é o ventilador? Ou é um bichinho no ventilador? Não sei. Aí lá fora? Tá bom, tá bom. É lá fora. Minha filha está causando algazarra lá fora. Irmãos, vamos concentrar aqui de novo então. Versículo 12, leiam comigo, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, diziam os coríntios, mas Paulo respondia: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E no domingo
Me perdoe, irmãos. E no domingo passado, isso é velhice, né? Eu estou morrendo. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Vocês estão rindo aí, mas eu estou indo embora para o céu antes de vocês, né? Eu quero ver se vocês vão rir quando eu for e vocês ficarem. Ó, tá vendo? Eu vou primeiro, né? Irmãos, é que eu engasguei aqui, mas qual era o lema da cidade de Corinto, dos coríntios? Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eles tinham esse lema de vida, esse slogan na sua vida. Essa frase pertencia à cultura dos coríntios. Tudo é permitido, tudo é possível, tudo é lícito. Aí Paulo responde, mas nem tudo convém. Olha, você pode tudo, mas você não deve tudo. Você pode fazer qualquer coisa como crente, né? Você é livre, você tem a liberdade em Cristo para fazer o que quiser, mas você não deve fazer o que você quer. Você deve fazer o que Cristo quer, e isso está prescrito na palavra de Deus. E eles diziam, né? Todas as coisas me são lícitas, Paulo. Aí Paulo dizia, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E nós vimos no domingo passado que os coríntios estavam se deixando dominar por essas coisas imorais, por comportamentos impuros, e deixando o mundo entrar na igreja. E eu trouxe aplicações sobre o domínio, né? Que o crente tem que ter domínio próprio, não pode se deixar dominar por nada. Os crentes não são, é um grupo de pessoas, os crentes, nós cristãos, somos um grupo de pessoas que somos marcados pelo domínio próprio. Nós somos marcados por sermos cheios do Espírito Santo, ou deveríamos, né? Deveríamos, nem todos são assim. Nós deveríamos ser marcados, as pessoas deveriam observar em nós, em nossas vidas, domínio na nossa vida. Irmão George, não se deixa dominar, se influenciar por coisas desse mundo. As pessoas deveriam ver isso na sua vida, na minha. Alexandre, ele não se deixa dominar pelos seus colegas ímpios. Ele não se deixa dominar pelas imoralidades sexuais do mundo. As pessoas deveriam perceber isso em nós. Infelizmente não é o que acontece, né? Muitas vezes nós nos deixamos dominar pelas trevas, pelo mal, pelo pecado. Então nós não devemos nos deixar dominar por essas coisas que são ilícitas, que não convêm, pelo pecado. E uma aplicação que eu esqueci de fazer semana passada, eu vou fazer agora. Irmãos, qual é o problema do pecado? Qual é o grande problema do pecado? O problema é que o pecado, ele não domina você instantaneamente. Ele não domina você completamente num segundo, num abrir e fechar de olhos. O pecado, irmãos, ele começa sorrateiro, no coração. Como aquela pergunta que Satanás fez a Eva, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Olha, Deus disse que você tem que ser santo, separado do pecado. Foi isso mesmo que Deus disse? E aí ele começa a botar minhocas na sua cabeça. E aí você começa a alimentar o seu coração com aquele pecado. E aí você começa a se envolver por aquele pecado. E a semelhança de Eva, você olha para o fruto proibido, né, o pecado, e aquela fruta já não é tão estranha assim para você. E aí você olha e os seus olhos crescem, cobiçam. E você tem desejo. E quando você sente desejo, você vai lá e cai, e peca. Mas isso não começou de uma hora para outra. Um homem que trai a sua esposa, que adultera, ele não começa fazendo isso de um dia para o outro. Ai, fulano era fiel até ontem. Não, irmãos. Isso começa pequenininho. E aí o pecado deixa o coração daquele irmão, daquela pessoa, dormente. Ele começa pequenininho. Aquele homem vê uma foto no celular pequenininha que um amigo mandou no e-mail, de uma mulher bonita. Aí ele fala, olha que mulher bonita, não é igual a minha não é tão bonita assim, essa aqui é bonita. Aí ele recebe um vídeo de outras mulheres bonitas, e ele vai alimentando aquilo no seu coração, e aquilo vai crescendo no coração dele, e ele passa meses vendo essas coisas, e ele para de orar, e ele para de ler a Bíblia,
E ele para de vir à igreja. E ele começa a maltratar a sua esposa dentro de casa, porque ele já não se importa com ela, porque os vídeos e as fotos o satisfazem. Qual o próximo passo? Na primeira oportunidade que esse homem tiver, ele vai se entregar a outra mulher em adultério. E a mulher às vezes não percebeu nada. Ela fala: meu pai, meu Deus, foi do nada, ele era tão fiel. Não, não era. O pecado começa pequenininho, irmãos. Ele começa como um bichinho pequenininho. Vocês sabem que eu sou dentista de formação, né? Uma cárie que faz o dentista ter que arrancar o seu dente ou fazer um canal, tratamento de canal, ela não começa grande. Ah, meu dente estava bom ontem, hoje caiu. Não, não é assim. Vocês sabem que não é assim. Como é que começa a cárie? Ela começa uma manchinha pequenininha marrom no dente branco. O dente é branquinho, está lá uma manchinha. Você não dá nem importância. Aí continua, dormindo sem escovar o dente, né? Sei lá. Aí vai, você fica 2 meses assim. Lígia deve ter pegado a referência ali. Eu fiz isso quando era criança. Aí a médica brigou comigo, né? Eu fiquei cheio de cárie, quando era da idade do Samuel, assim. Aí começa pequenininho, né? A cárie começa pequenininha, e ela vai crescendo com os meses, com o passar do tempo. E aí toma uma dimensão que o dente se quebra, como a gente diz, né? Apodrece. E aí você corre no dentista. Aí o dentista fala: meu amigo, me perdoe, mas não tem mais salvação. Aqui tem que arrancar. Aí você: rapaz, tem que arrancar, eu vou perder meu dente. O dentista vai: infelizmente você vai perder seu dente. Aí ninguém diz assim, né? Esse dente estava bonzinho ontem, não tinha cárie nenhuma. Você não tem nem coragem de falar isso, né? Porque você sabe que não é verdade. A cárie começa pequenininha. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, do estudo teológico, bíblico, o pecado é assim. O pecado nos torna dormentes. Ele começa pequenininho. A traição vem com aquela ligação daquela mulher, que você conversou com ela de qualquer jeito. A esposa atrai o marido quando ela começa a desejar os homens na praia, os maridos alheios, né? Ela começa a olhar e ver qualidade em outros homens que o marido dela não tem. Ela: se meu marido fosse assim, se meu marido, como seria bom um homem desse na minha casa, e começa a alimentar aquilo, e aquilo vai crescendo no coração dela, e quando ela percebe, ela está afundada em uma vida impura. Aquele jovem do capítulo 5 não traiu o seu pai com a esposa do seu pai de uma hora para outra. Aquilo veio crescendo, provavelmente. Aquilo é um pecado que começou pequeno, talvez com troca de olhares. Talvez aquele jovem olhava para a esposa do seu pai, sua madrasta, a sua madrasta, em vez de desviar o olho, olhava de volta, né? Aí piscava o olho. Começou assim, irmãos. É assim que começa. Nós não fazemos como José fez. A esposa de Potifar provavelmente era uma mulher bonita, e ela deu em cima de José, né? E o que José fez? Correu, sebo nas canelas, né? Eu vi um pregador dizendo que é melhor você perder uma boa capa do que perder uma boa consciência. José deixou a capa na mão dela e fugiu correndo, né? Ela agarrou José pela capa, ele se soltou e saiu voado. Aí esse pregador falou: é melhor perder uma boa capa do que uma boa consciência. E é verdade. O problema é que nós não fazemos como José. Diante do pecado, muitas vezes, nós não fugimos. Qual seria o certo? Eu estou lá navegando na televisão, apareceu uma mulher lá, um homem bonito e tal, me atraiu. Qual seria a minha atitude crente? Correta. Passa esse canal, tira, cancela, desliga essa TV. Tira daí, tira esse vídeo. E para. Mas qual é a nossa reação muitas vezes? Deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver até onde vai essa cena desse filme. Deixa eu ver se eles vão chegar mais fundo. Deixa eu ver.
Aí você fica vendo. Aí está chegando no fundo, você fala, olha, está indo, hein? Olha, e você vai vendo. E aquilo vai crescendo no seu coração. Próxima semana você não se satisfaz mais com um filme. Você quer ver mais. Aí você parte para outras coisas. É assim que o pecado faz conosco. É assim que o pecado nos tenta. Nós devemos fazer o que José fez. Fugir da tentação. Corra. Irmãos, se a tentação vem do celular, arranquem o celular, desliguem o celular, vendam, doem para a igreja, para filmar aqui, deem o celular, vendam, se desfaçam. Se o meu olho me faz pecar, o que você faz? Arranca o olho, não literalmente, arrancar o olho não, mas você evita de ver, para de ver, fecha o olho, tira aquilo, desliga o computador, compartilha a senha com a sua esposa, com o seu marido, fala com ela, olha, se você me vir caindo nesse pecado de novo, você me exorta, você me fala, você toma o celular da minha mão, mas não me deixa pecar contra Deus, por favor. Uma boa saída para isso é não ter segredos em casa, Meu celular é da minha esposa, o dela é o meu, eu sei a senha dela, ela sabe a minha, ela sabe a senha do meu computador. Se eu morrer, está lá todas as senhas no drive virtual lá, ela tem senha de tudo. Não tem segredo. Francisco e o irmão dele conversando uma vez sobre isso comigo, as mulheres que eu mando recado, Lígia sabe quem são. E muitas vezes que eu mando algum recado, ou recebo das irmãs aqui, eu aviso para ela. Ela fica sabendo. Eu não estou dizendo que eu sou um exemplo nessas coisas não, é longe de mim, irmãos. Mas eu estou dizendo que esse seria um caminho possível para os homens aqui começarem a seguir. E as mulheres também. O que eu quero dizer com isso tudo não tenho segredos. Não, o celular, a senha do meu celular é só minha esposa não pode tocar, a senha do computador, meu marido, meu Deus, no meu e-mail ele não pode ver. Não, tudo é uma só carne, é uma só senha, Compartilhem as coisas. Isso vai evitar com que vocês caiam em pecados. Ter segredos facilita o pecado, o crescimento do pecado. Alimenta isso. Então, uma solução é não tenham segredos, entre si. Não tenham segredos, Paulo continua, irmãos, versículo 13. Vejam outro lema dos Coríntios, verso 13. Os coríntios diziam: os alimentos são para o estômago, e o estômago são para os alimentos. E Paulo diz: mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, os coríntios diziam o que aqui? Outro lema dos coríntios: os alimentos são para o corpo, para o estômago, e o estômago para os alimentos. O que é que eles querem dizer com isso? Que assim como o alimento serve para o estômago e o estômago para o alimento, assim o meu corpo também pode servir para a imoralidade sexual e a imoralidade para o corpo. A grande questão da coisa aqui é o seguinte: quando você tem fome, o seu estômago avisa, não avisa? Dá aquela roncada, Aí você falou: opa, estou com fome. Tem gente até que fala assim, está doendo de fome, Passa a manhã inteira sem comer. E aí você sente fome. O que você faz para matar a sua fome? A irmã Maria achou boa o barulho do meu estômago, O que você faz, irmã Maria, quando você sente fome? Para passar fome, para enganar o estômago? É uma boa dica de dieta, viu? Eu vou tomar água agora, eu vou começar a secar. É mesmo? Mas o que a maioria de nós faz quando está com fome? Vai lá e mata a fome. Você está com desejo de comer, o que você faz? Você come. Ah, pastor, mas eu estou de dieta. Não importa, você vai lá e come um creme crack com uma água, pronto, você come alguma coisa. Então você mata o desejo da fome, do estômago.
O argumento dos coríntios era esse. O argumento dos coríntios era esse. Então, se quando eu estou com fome, eu dou algo para o estômago, eu dou comida, eu mato a fome, então quando eu estou com desejo sexual, o que eu faço? Eu dou comida, eu como, eu vou lá e mato a minha fome. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O corpo foi criado com o objetivo de ter relações sexuais? Sim. Então as relações são para o corpo? Sim. Então tudo bem ter relações com qualquer um do jeito que eu quiser. Esse era o lema. Era assim que os coríntios viviam. Aí Paulo corrige eles, né? Mas Deus destruirá ambos. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então Paulo corrige como eles aqui: olha, tudo bem, o estômago é para os alimentos para o corpo, mas no futuro escatológico, Deus destruirá o estômago e destruirá os alimentos. Não vai ser mais necessário comer. Quando você receber um corpo glorificado, você não terá mais fome, o desejo da fome. Não será necessário comer para sobreviver. Você não vai precisar matar esse desejo. E Deus destruirá o desejo de se alimentar, o estômago, essas coisas não existirão mais. Você terá um novo corpo glorificado, que não sentirá fome, não passará sede, né? Não passará sede nem fome, vai ser um corpo perfeito. E o corpo que vocês têm agora, não é para imoralidade. Não adianta usar esse argumento para imoralidade, porque ele não foi feito para isso, o corpo. O corpo é para quem? Paulo responde: o corpo não é para moralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O Senhor aqui que ele está falando, irmãos, é o Senhor Jesus. Jesus deu a vida, se entregou, derramou seu sangue, não só pela sua alma. Ele comprou na cruz não só a nossa alma, Ele comprou na cruz nós, completos como somos, a nossa inteireza, corpo e alma. Então o seu corpo importa para Deus. O que você faz com o seu corpo tem sim importância para Deus, porque os coríntios diziam, com base no dualismo, uma corrente filosófica que dizia: o que eu faço com o meu corpo não importa, porque não influencia a minha alma, então posso viver como eu quiser, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar. E Paulo diz: não, Senhor, o corpo de vocês não é para imoralidade, vocês não podem fazer o que quiser. O corpo de vocês é de Cristo. Cristo comprou o vosso corpo com o seu sangue. O corpo de vocês é para Cristo e Cristo para vocês. E é o primeiro argumento claro aqui de Paulo, né? Olha, o corpo de vocês, na verdade, não é de vocês, é do próprio Jesus, que comprou para Deus o seu corpo, não só a sua alma. Não só a sua alma. No próximo versículo, deixa eu só ver aqui, deixa eu botar aqui na minha Bíblia, versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor. Quem é o Senhor aqui? Jesus. Deus ressuscitou Jesus Cristo e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, irmãos, Paulo aqui diz, em primeiro lugar, que os nossos corpos importam para Deus. Então o que você faz com o seu corpo importa para Deus, porque no fim Ele ressuscitará o seu corpo. A gente estudou isso hoje, né, Francisco? Os mortos ressurgirão e serão levados e encontrarão o Senhor nos ares. Os que estiverem vivos serão transformados, terão os corpos transformados e encontrarão Jesus nos ares. Esse é o arrebatamento da igreja. Então o seu corpo importa para Deus. O outro argumento que Paulo usa aqui é que o nosso corpo é membro de Cristo.
E aqui tem uma doutrina, irmãos, que não é muito divulgada na igreja, ensinada, mas é uma doutrina importantíssima. É a doutrina que nós, me fugiu a palavra agora, mas deixa eu só procurar aqui, que nós somos unidos a Cristo. É a doutrina da união do crente com Cristo, a união mística do crente a Cristo. Os nossos membros, o nosso corpo se une a Cristo de maneira mística. Você pode imaginar assim: não, pastor, eu sei, nós somos membros da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e o Cristo é o cabeça, o líder. Então Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, e cada membro do corpo é um de nós. Nós somos os membros do corpo. Esse sentido também é verdade, também é real. Mas Paulo vai além aqui. Paulo dá um sentido para nós, que nós fazemos parte do corpo de Cristo, literalmente. E é a união mística, e nós não conseguimos explicar isso. Do crente com Cristo, quando você se converte, você entrega a sua vida a Jesus, Jesus passa a fazer parte de você, e você passa a fazer parte dele. Com isso, irmãos, eu não quero dizer que nós somos pequenos deuses, ou nós somos deuses como Jesus. Não é isso, não me entendam mal. Mas de alguma forma que nós não compreendemos bem, Paulo está dizendo no versículo 15, nossos corpos são membros de Cristo, da pessoa de Cristo. Irmãos, e aí vem depois a pergunta de Paulo, olha só, versículo 15: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. O que Paulo está perguntando aqui? Olha, uma vez, irmãos, que vocês sabem que Deus vai ressuscitar o corpo de vocês, que o seu corpo não é para impureza, mas é para Jesus, é de Jesus, Ele comprou com seu sangue na cruz. Uma vez que você sabe que será ressuscitado, eu já falei, né? Seu corpo será ressuscitado, e uma vez que você sabe também que seu corpo é membro de Cristo, faz parte de Cristo de maneira mística, é uma união com Cristo, há uma união do crente com Cristo. Uma vez que você sabe dessas coisas, dessas verdades, você tomaria o membro de Cristo, seu corpo, e se uniria a uma prostituta? Irmãos, o argumento de Paulo aqui é fortíssimo. É o próximo argumento contra a imoralidade. Paulo está dizendo, meus irmãos, que quando nós damos o nosso corpo, a nossa vida, para a prostituição, para a imoralidade, para a impureza sexual, sabe o que você está fazendo e eu? Sabe o que nós fazemos? Nós unimos Cristo à prostituta. Meus irmãos, e se isso não chocou você, eu não sei mais o que vai chocar. Leia aí o versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então, quando nós caímos em tentação, caímos em impureza sexual, o que acontece? Nós nos tornamos um só corpo com quem nós pecamos. Essa palavra aqui, aquele que se une à prostituta, a meretriz, é a mesma palavra usada para o casamento. Aquele que se une à sua esposa ao casamento, é como uma cola, e eles se tornam um só corpo, uma só carne, é o que Adão falou lá em Gênesis. Então, quando nós caímos em pecado sexual, nós nos tornamos uma só carne com aquela pessoa com quem nós pecamos. Irmãos, e além disso, nós trazemos Cristo para essa relação impura. Você coloca Cristo no meio do pecado e da impureza, porque o seu corpo é membro de Cristo.
Irmãos, se esse argumento não vai fazer com que nós nos libertemos da imoralidade, eu não sei o que mais vai fazer. Toda vez que você estiver pecando contra Deus de maneira imoral, você deve se lembrar disso. Eu estou trazendo Cristo para essa relação impura. O meu corpo, que é membro de Cristo, está participando de uma relação imoral, impura, a qual Deus reprova. Irmãos, à semelhança de Judas, eu estou traindo o meu Salvador. E pior, não é por dinheiro, é por um momento de prazer, que logo vai passar. Eu estou traindo Jesus por prazer, que vai durar alguns minutos. Você está trazendo Jesus para esse pecado. Você está se lambuzando na lama. Esse é o argumento de Paulo aqui. Porque, como se diz, versículo 16, serão os dois uma só carne. Citando Adão e Eva, citando o casamento. Você deve ser uma só carne com a sua esposa, não com uma meretriz. Esposa, você deve ser uma só carne com seu marido, não com outro homem. Mas aquele que se une, verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito, é um espírito com Ele. Nós devemos nos unir ao Senhor. Verso 18, ele vai falar, fugir da impureza. Aqui é uma ordem de Paulo. Verso 18. Esse verbo fugir está no imperativo. O imperativo no grego são ordens. Paulo não está pedindo, ele está mandando. Fugir da impureza. Faça o que José fez. Fuja. Corra. Irmãos, fujam da impureza. E aqui provavelmente é o que os coríntios diziam, né? Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Essa tradução aqui, essa palavra qualquer outro pecado, essa tradução outro, não existe no original. Então provavelmente a leitura natural do texto seria assim: qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Porque lembra que os coríntios, a sua cultura tinha essa sabedoria tola, né? Eles tinham esse costume de dizer que o pecado que eu cometo aqui não importa, é fora do corpo, não tem importância para o corpo, porque o que importa é a alma é mais elevada. O que eu faço com o meu corpo não afeta o meu relacionamento com Deus, não afeta a minha alma. Então o que eu faço com o corpo, o pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Ela pode cometer à vontade, não vai trazer mal nenhum para a vida dela. Eles tinham essa filosofia de vida. E Paulo diz: mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Por quê? Porque ele peca porque agora ele é um só corpo, né? Ele faz parte da união mística com Cristo. Ele peca contra o próprio Deus, contra o próprio corpo, contra o próprio membro. Outra coisa, ele pode ter consequências do seu pecado, e alguns autores vão dizer que esses pecados trazem consequências que são muitas vezes doenças contra o próprio corpo. Esse pecado imoral, normalmente, eles trazem consequências para o corpo, que alguns outros pecados não trazem. Então, Paulo está alertando eles: olha, cuidado, porque a impureza, a imoralidade, quem pratica essas coisas peca contra o próprio corpo. E o próximo argumento de Paulo, né? Acaso não sabeis vós que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Esse aqui todo mundo conhece, né? Esse argumento todo mundo conhece. Quem peca contra o próprio corpo, peca contra o templo do Espírito Santo. Essa ideia aqui, a ideia de Paulo,
quando Deus habitava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, Deus habitava no meio do povo e a Arca da Aliança simbolizava ali a presença de Deus. Nós não estamos mais na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Então o nosso corpo agora é a habitação do Deus. Que parte da Trindade é essa? Que pessoa é essa da Trindade? O Espírito Santo. Agora Deus não habita mais em tendas feitas por homens, mas em construções feitas por mãos humanas. Deus não habita nesse templo aqui de terra, de tijolo e cimento, mas Ele habita onde? Em cada um de nós, por meio de quem? Da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Por isso que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Esse é o próximo argumento de Paulo: não peque, não cometa imoralidade, impureza sexual, porque vocês são templos do Espírito Santo de Deus. Vocês foram batizados com o Espírito selou vocês, Ele é o penhor da vossa herança, o Espírito Santo habita em vocês, crentes. Portanto, Deus está com vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, até o fim de vossas vidas. Vocês são templo do Espírito Santo. E aí finalmente, versículo 20, porque fostes comprado por preço. Quem nos comprou para Deus? Jesus, com seu sacrifício. Pastor, mas Ele comprou só a minha alma, negativo. Ele comprou você inteiro, corpo e alma e tudo que você tem. Ele pagou o preço por você completinho, né? Sem faltar nada. Conclusão de Paulo: agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Aqui também não é um pedido, é uma ordem. Igual lá o versículo 18, fugir da impureza é uma ordem. Aqui também, glorificai a Deus com o vosso corpo. Aplicações finais. Vamos para essa parte do glorificai logo, depois eu vou para outra, né? A segunda aplicação e a última. Pastor, como eu glorifico a Deus com o meu corpo? Hein, Francisco, como é que eu faço? Eu dou cambalhota para Deus, pastor, ai, aleluia. Não é isso não. Como é que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Eu caio em transe aqui, começo a balbuciar palavras e gritar dentro da igreja, e eu estou usando o meu corpo para dar glórias a Deus, é isso? Eu começo então a louvar a Deus, e eu levanto as minhas mãos e fico com careta assim de quem está sofrendo. E fico chorando. É assim que eu glorifico a Deus com o meu corpo? Voltado de emoções, emocionalismo? Não. Como é que eu glorifico a Deus com o meu corpo no contexto? Leia o verso 18. Fugir da imoralidade. É assim que eu glorifico a Deus com o meu corpo. Casado, você quer glorificar Deus com seu corpo, mulher, homem? Não traia, não adultere, não traia o seu marido, não traia a sua esposa. Jovem, você quer glorificar Deus com seu corpo? Cuidado com o que você vê na tela do computador. Os seus olhos são sagrados para Deus. Os seus olhos têm que ser santos para Deus. Mulheres, vocês querem glorificar Deus com o vosso corpo? Não se deixem seduzir por homens diferentes do seu marido, com outras qualidades. Nossa, esse homem sabe, ele sabe trocar uma lâmpada, meu marido não sabe. Ai, um homem desse na minha vida. Não faça isso, irmãos. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. As casadas estão unidas com seu marido, então sejam fiéis a seu marido. Maridos, vocês estão unidos, colados com suas esposas, uma só carne. Não tenham olhos para outras mulheres. Adolescentes, jovens, né? Cuidado com o seu histórico do computador, com o seu celular, o que você está vendo lá. Glorifique a Deus com suas mãos, com seu olho, com sua mente e com seu coração. Fujam da impureza. É assim que eu glorifico a Deus.
no contexto desse texto. Pastor, saindo aqui do contexto, no geral, assim, biblicamente falando, como eu glorifico a Deus? Seja um crente fiel a Deus. Seja um crente fiel aos cultos, à comunhão dos santos. Participe dos momentos da igreja, fique firme, porque aqui nós apoiamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros. Vai ficar mais difícil de você cair na impureza e na imoralidade. Converse com seu irmão, confesse seu pecado a ele, busque ajuda e glorifique a Deus com o seu corpo. Quer glorificar a Deus com o seu corpo? Tenha uma vida de oração, uma vida de estudo na palavra devocional. Glorifique a Deus com o seu tempo, com o seu corpo, com seus olhos. Agora, pois, glorificar a Deus com o vosso corpo. É o conselho de Paulo para nós. Fujam da impureza. Última aplicação, para a gente encerrar. Irmãos, 45 minutos só. Eu não bati nem 1 hora hoje. Eu vou ter que chegar até 1 hora, né? Vamos ter que chegar a 1 hora. Eu nunca terminei antes de 1 hora, vai ser a primeira vez. Irmãos, nós vivemos num mundo que diz, que anuncia o lema desse mundo, é parecido com o lema dos Coríntios. Eu quero modernizar a Bíblia. Eu vou mudar, Alexandre, eu vou mudar só o lema dos Coríntios, tá bom? Vai ser a modernizada que eu vou dar. Os Coríntios falavam o quê? Tudo me é lícito, tudo, eu posso fazer tudo. Eu quero modernizar essa frase. Eu vou trazer para o nosso século. Essa frase da Bíblia eu vou mudar. Eu vou falar agora qual é. Vejam se não é verdade. O que o nosso mundo, qual é o lema do nosso mundo? Meu corpo, minhas regras. Tudo me é lícito. Hoje em dia não é muito comum você vendo pessoas falando assim. É comum você ouvi-las falando o quê? Meu corpo, minhas regras. Eu tive um bebê que eu não desejo. Meu corpo, minhas regras. Eu vou abortar. Eu quero cravar o meu corpo de piercings, tatuagens em todos os lugares e botar um chifre. Meu corpo, as minhas regras. Você, pastor, vocês, irmãos, papai e mamãe, vocês não devem me dizer o que eu devo fazer com o meu corpo, porque é meu corpo, minhas regras. Esse é o lema da modernidade, irmãos. As jovens aí fora estão aprendendo isso, as adolescentes. Os adolescentes. Eu posso me deitar com quantas mulheres eu quiser, porque é meu corpo, minhas regras. E ai de você se meter na minha vida. Eu acabo com você. O crente não pode pensar assim. O crente deve dizer: não é meu corpo, e as regras são de Jesus. Não meu corpo, tua as regras. É o lema do crente. O meu corpo é de Deus, é do Senhor, e o Senhor do meu corpo. O meu corpo é da minha esposa, e o corpo da minha esposa é meu. Nós somos unidos uma só carne. Meu corpo é de Deus, meu corpo é do meu cônjuge. O meu corpo não é meu. Portanto, irmãos, fujam da impureza. Não façam com o seu corpo o que você não pode fazer, que Deus não permite. Porque o seu corpo não é as suas regras. Vamos orar?
Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela salvação. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, abençoe a nossa igreja. Nos ajude, Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Perdoe, Deus, nosso pecado. Se há em algum de nós aqui, Deus, imoralidade, nós te pedimos perdão. Eu peço perdão pela minha vida. Nós te pedimos perdão em conjunto, Deus, como igreja. Que o Senhor nos ajude a fugir da imoralidade sexual. Que nós não sejamos como o mundo, mas que nós sejamos diferentes, separados para o Senhor e separados do pecado. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida santa, reta e justa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, boa semana, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode se encontrar amanhã na aula online, né, no grupo de estudo, 7 horas, ou você pode me procurar no WhatsApp.